fazer, depois é fazer. Ele prova quem ama, hoje prova você. Provas e bênçãos vive lutando com a face no pó, lutando da forma que ele com Jacó, toda madrugada até o sol raiar. Abraçar longe, dizer não posso, deixar o partir, se a bênção não vir, ficaremos aqui, só saio daqui quando a bênção chega. Provas e bênçãos vive lutando com a face no pó, lutando da forma mesmo com Jacó, toda madrugada até o sol raiar. Abraçar longe, dizer não posso, deixar o partir, se a bênção não vir, ficaremos aqui, só saio daqui quando a bênção chega. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor, amém? Glória a Deus. Está chamando aqui o pastor Luísio, vai estar ministrando. Veio lá de Boston. A palavra diz: como água para o sedento. É a mensagem que veio de longe. Então o pastor veio de mais longe que o pastor Euler, que esteve aqui na quinta-feira. Então, glória a Deus, nós louvamos a Deus. O pastor Luiz é um companheiro, amigo ali, tem um programa de rádio, escritor, né? Está com 2 livros. Está o terceiro. Tá terceiro, então tá vendo, tá? Então, escritor é muito abençoado. Tem certeza que Deus vai falar conosco, amém? Vamos ficar de pé então, para receber o homem de Deus, o profeta. Vamos fechar nossos olhos mais uma vez. Quero estar pedindo agora para que o Senhor venha sobre as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir ao Pai amado, fala conosco, unge os nossos ouvidos, o nosso coração, o nosso entendimento, que nada venha nos distrair, ó Deus, pois agora eu sei que o Senhor vai falar através do teu filho, através do teu servo, que ele seja, meu Pai, como um instrumento, Senhor, como a água para o sedento, como diz a tua santa palavra, ele que veio de tão longe, meu Pai. Eu quero agradecer, louvar o Senhor pela vida do teu servo, a sua esposa, meu Pai, a sua família. Muito obrigado, meu Deus amado, pela bênção e pela fidelidade do Senhor, por ele estar aqui conosco nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Vamos assentar. Queria, a esposa, qual é o nome da esposa? Pastora Cirlei, né? Deus abençoe, pastora, muito obrigado, tá? Por ter vindo. E está ali também a Nini, né? A Nini veio lá do Havaí. Deus abençoe, amém? É filha do pastor João Carlos. Vocês não vão conhecer não, porque quando ela saiu daqui ela era assim. Agora ela já está assim, ela está maior do que eu. Glória a Deus, tá? Aí no final a Nini vai dar uma saudação aqui, tá bom, Nini? Hã? Não? Amém. Eu queria ter perguntado antes, mas louvado seja o nome do seu pastor, fica à vontade. A paz, amados. Amém. É um prazer muito grande estar aqui, me sinto feliz. E Goiânia é um lugar de boas recordações. Tenho uma esposa goiana. Eu, particularmente, vim de Belo Horizonte há algum tempo, há cerca de 25 anos. Parei por aqui e daqui me casei, fui para Boston. Tive a grata satisfação de conhecer o pastor Júnior. E no meu entendimento, se eu pudesse me referir desta forma, eu creio que uma pérola que escapa do palácio e de repente a encontramos em lugar fora do palácio. Eu posso entender que o pastor Júnior tem essa característica de uma pérola fora do palácio. Dentro do palácio talvez ela não tenha muito sentido, muito significado, mas fora ela é muito valiosa e apreciada. É isso que eu tenho, né, em relação a você, o que você tem nos passado ali em Boston, pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pela forma como você encara a obra de Deus, a sua fidelidade. Eu quero dizer para vocês que vocês estão de parabéns por contar com um homem com esse coração, com esse propósito diante de Deus. O senhor é um estímulo, você é um estímulo para mim, pastor Júnior. Que Deus te abençoe muito. Amém? Mas com relação ao nosso trabalho ali naquela região, diferentemente de grande parte das pessoas,
Eu não fui para Boston como a grande maioria das pessoas vão, que é em busca de melhores condições de vida e situações financeiras melhores. Nós somos ali levados por Deus. Depois de algum tempo aqui, eu trabalhei na indústria farmacêutica e durante um bom tempo fui um Jonas na vida, porque corri para o outro lado de Nínive. Se Nínive estava à direita, eu corri para a esquerda. E chegou um ponto que as portas foram se fechando, e Deus falou: olha, você tem que sair daqui. E ali nós chegamos. E ao chegar naquela cidade, nós então nos deparamos com algo que nós não conhecíamos, porque nós fomos parar na cidade de Salem, conforme muito bem dito aqui pelo pastor, conhecida mundialmente como a cidade das bruxas. Eu quero dizer que no passado, Éfeso foi conhecido como uma cidade de Artemisa, ou Artemis, ou a grande deusa Diana dos Efésios. Uma entidade maligna que a cidade vivia em função da idolatria e da prestação de culto a Diana. Hoje, para você ter noção, amado ouvinte, você que me ouve, nós temos nos Estados Unidos da América um país de origem e berço cristão, onde ali chegaram os puritanos em 1626, aportaram a cidade de Salem, iniciou-se em 1626, com a chegada dos puritanos, fugindo da perseguição religiosa na Inglaterra e na Europa. Então ali iniciou-se a história, a trajetória vitoriosa em Deus dos americanos. Eles são abençoados até hoje. Mas com o passar do tempo, para toda a ação de Deus, há uma reação do adversário. Então aquela cidade, aquele país, ele foi berço também de uma que nós poderíamos dizer, de uma febre, onde abundou a bênção, depois entrou a maldição, e hoje os brasileiros são levados para lá. Muitos ainda não entenderam o propósito, mas para mudar essa situação, porque o espírito que opera na América hoje é o espírito do medo e o espírito do dinheiro, do amor ao dinheiro. E nós podemos entender que Halloween, que começou ali, eu estou um pouco confuso, eu gostaria de fazer uma oração aqui agora, estou sentindo uma opressão muito grande. Você pode ficar de pé, por favor? Deus querido, em nome de Jesus, nós queremos te louvar por esse momento, porque sabemos que o Senhor é Deus do céu, na terra, no inferno. O Senhor domina, Senhor, sobre nossas vidas, o Senhor domina nesse lugar, nesse ambiente. E nós queremos agora, Pai, que a nossa mente seja totalmente clareada com tudo aquilo que nós temos que falar para o teu povo nessa noite. Em nome de Jesus, visita, Senhor, esse lugar. Derrama teu poder, a tua graça, a tua unção, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Peso repetido, uma coisa louca. Então, amados, hoje nos Estados Unidos as Bíblias não estão mais na escola como no passado recente estavam. Até mesmo nos tribunais não se podem falar de Bíblia e não se pode citar o nome de Deus, porque você pode contrariar pessoas de outras crenças, de outros credos, talvez hindus, budistas ou alguma outra coisa dessa natureza. E o fato é que se não pode falar de Deus, todavia existem estruturas municipais, estaduais e até mesmo federais que apoiam a disseminação do espírito satânico. E o diabo hoje tem entrado com muita eficácia, com muita sutilidade, com muita astúcia dentro daquela nação e na vida de muitas pessoas hoje. Fundamentalmente porque muitas coisas não têm aparência de pecado. Nós podemos entender, eu gostaria de indagar aqui, você vai ser sincero comigo. Quantos têm computador em casa? É extremamente importante nos dias de hoje nós sabermos mexer com o computador. Mas, através do manuseio e da influência que nós temos assistido, eu aconselho por mês cerca de 50 a 60 casais. E nós podemos entender que grande parte do esfacelamento
de relacionamento conjugal tem sido ocasionado pela internet, pela mídia, tem gerado medo nas pessoas. Quando Deus nos entregou esse livro, Negociando com o Inimigo, como os relacionamentos familiares têm sido fragmentados pela internet, porque muitas vezes a pessoa chega em casa, obrigado pastor, a pessoa chega em casa do trabalho, e antes mesmo de abraçar a esposa ou cumprimentar o filho, ele já senta, ele já cai teclando na cadeira e vai saber ali através do Facebook ou de outras redes sociais como está a vida de todos, como está a situação das outras pessoas, sem que a atenção seja voltada para o seu lar. Então aqui nós mostramos de uma maneira com muita propriedade como hoje os relacionamentos hoje são frios. Há um espírito de separação, de divisão hoje na vida das pessoas, porque sobrevivem todos debaixo de um mesmo teto, porém não se comunicam. Parece que numa situação não verbalizada, um final de semana, por exemplo, enquanto a esposa está no computador, o marido está teclando ali na televisão, ali no seu controle remoto, o filho, muitas vezes, no seu telefone celular, que acessa a internet, se esconde no banheiro, se tranca no quarto, acessando sites talvez pornográficos, e hoje Satanás tem alimentado a relação familiar de uma forma muito intensa. E nós temos tido a oportunidade de saber de esposos que têm faltado com as suas responsabilidades como marido, porque muitas vezes resolvem namorar pela internet. Já aconteceu isso, né? Esposa recém deu à luz a criança, e ali no seu processo, no seu período de recuperação, o marido então deixa a esposa de lado e vai então namorar na internet. E houve casos da esposa precisar do apoio do marido, e ao chamá-lo e não obter resposta, ela levanta e abre a porta, e ali está o marido e o computador. Então é algo sutil que nós temos encontrado hoje. A internet é bom, mas nós precisamos não ser dominados. Eu quero dizer algo hoje. A pressão que eu estava sentindo aqui no princípio, Deus tirou agora. Eu quero dizer para você que você precisa ouvir o que nós vamos falar aqui hoje. Você precisa ouvir, porque você, como guerreiro de Deus, você não pode ser contaminado pelo medo que esse tipo de situação joga na sua vida diariamente. Para você ter uma ideia da sutilidade, nós podemos entender. Eu tive recentemente com a minha esposa em um mall. O mall é o que se chama de shopping center, na cidade, nos arredores de Boston. E ali nós entramos naquele grande espaço, naquele shopping center, e tinha uma loja que vende bolsas ali de $1.000, $2.000, $3.000, lotado, abarrotado de mulheres. Eu nunca vi mulher gostar tanto de bolsa, a gente não entende. Bolsas de $2.000. Eu, se fosse para comprar uma de $20, eu já teria dificuldade. E ali estava uma fila organizada do lado de fora, aquela loja cheia de mulheres comprando bolsas. E nem bonitas eram as bolsas. Eu olhei assim, interessado assim, falei, meu Deus, como é que pode uma coisa assim? E mais à frente, tinha uma outra loja de bolsa. Só que a outra loja tinha umas bolsas também tão bonitas como a anterior, porém, um preço mais acessível, de $100, $50, 150, 200, mas vazia. Aí eu virei para minha esposa e falei, isso aqui prova o que a palavra diz. A macumba da loja de $1.000 é mais forte do que dessa de $100. Porque, na realidade, queridos, quando no capítulo 4 de Mateus, Satanás aparece oferecendo fama para Jesus e mostra toda a glória do mundo, ele pediu algo em troca, que o Senhor o adorasse. E há muitos que o adoram para obter sucesso, para obter conquistas nesse mundo. E, lamentavelmente, nós também, como cristãos, nós também adoramos, muitas vezes, ao diabo. Pastor, o senhor está louco? Não, não estou. Eu não estou. Para você ter uma ideia, a tecnologia hoje, em que pese o fato que ela é necessária porque salva vidas,
ela tem sido a atraente isca que leva milhões e milhões de pessoas anualmente a se endividarem. Muitos dormem nas portas das lojas que vão lançar o próximo iPad, o próximo iPhone, o próximo PlayStation, o próximo produto mais moderno. Muitos cristãos fazem isso e não se dão conta que eles estão enfeitiçados, dominados. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, a marca de uma das marcas mais famosas e valiosas hoje do mundo se chama o Apple, ou os computadores da Mac. Quem já ouviu falar no Steve Jobs? Um homem que é um gênio, um homem que começou de baixo, um homem que tem um câncer a corroer-lhe o fígado. Já há vários anos, já deram 6 meses de vida para ele, há 3 anos atrás, e ele está vivo. Um sujeito extremamente arrogante, que trata os seus funcionários como se fossem cachorros. E qual é o símbolo da Apple? Quem pode me dizer? O que mais? Somente uma maçã mordida. Isso te arremete a alguma coisa? E as pessoas são vidradas em iPad, em iPhone. São ou não são? As pessoas são apaixonadas por isso. Deixe-me te dizer algo. O pastor Júnior esteve na nossa igreja e Deus virou para mim e falou: olha filho, se você ficar aqui 2 anos na cidade de Salem, uma cidade que, apesar do nome significar paz, é uma cidade que tem sido um local de disseminação de desgraça para o mundo inteiro, porque até no Vale do Jequitinhonha, na minha Minas Gerais, já se celebra o Halloween. Espírito de medo, de miséria, de adoração a espíritos, começou com os celtas na Irlanda e na Escócia, porque ali, nas suas colheitas, eles ofereciam bebidas espirituosas ou bebidas que transfiguram a mente, e ofereciam também, faziam fogueiras em homenagem a esses espíritos para que não fossem por eles atacados. E eles levaram isso para a América. Halloween fundamentalmente celebra a morte. Jesus Cristo celebra a vida. Aleluia. Mas eles celebram a morte. Em 10 anos, habitando ali naquela região, eu levei certa vez um pregador americano com 7 gerações de macumba, de espíritas na sua família, americano ele. Atualmente ele mora em Atlanta. E perguntando a ele qual a diferença entre o espiritismo brasileiro e o espiritismo americano ali exercido naquele lugar, ele falou: olha, quando você vê despachos, as coisas que acontecem no Brasil, uma das formas de se adorar demônios é colocar despachos nas encruzilhadas. Isso é coisa para iniciante, isso é coisa rústica, isso é coisa rude, isso é coisa ultrapassada. E ele me contou uma experiência de que certa vez, morando no 2º piso de uma casa, o pastor Júnior conhece, as casas têm o 1º, 2º e 3º piso. Ele estava morando no 2º, e no 3º morava um sujeito com o qual ele não gostava muito dessa pessoa, pelo fato de ser um usuário de bebida alcoólica e fazer muito barulho até altas horas da noite. E como ele era oriundo de uma família de 7 gerações de bruxos, e com intimidade em canalizar demônios, ele tinha o seu demônio protetor, aquele que o conduzia, que o levava, o qual ele servia. O sujeito começou a fazer barulho em cima 3 horas da noite, 3 horas da manhã, e ele já irritado com aquilo, ele simplesmente se posiciona, canaliza, chama o demônio entra nele, ele mentaliza no sujeito de cima, e em seguida se escuta um baque, o sujeito cai.
ele sofreu um acidente vascular cerebral, um AVC. Ele teve um ataque cardíaco. E logo depois, pela manhã, ao chegar ali, as pessoas que iriam limpar o apartamento daquele moço, encontram aquele moço já frio, gélido, e chamam ali os paramédicos para que o recolhessem. Eu te pergunto, qual a polícia científica, ou investigador, ou detetive que vai conseguir detectar quem matou esse moço? Você pode me dizer? Ninguém. Concorda comigo? Agora, ali, naquele lugar, que se chama Salem, Cidade de Paz, celebra-se Halloween. Para você ter uma ideia, nesses 10 anos que ali estamos, nós tivemos a oportunidade de entrevistar bruxos e bruxas. Grande parte dos produtos que são fabricados hoje no mundo, cujas marcas são marcas que as pessoas pagam caríssimos para ter, são consagrados a demônios. Há uma relação de nomes. O Hotel Holiday Inn, ele tem uma bruxa somente para aconselhar. Dona Karan, uma marca de Nova York que vende muito, eu penso que é cosméticos, tem um bruxo somente para, é o Deus deste século. E eu vim hoje falar aqui para você que Deus está lançando mão de um exército que não se contamina, que não se envolve, porque sabe que não é esta a sua terra. Não é este. Nós não podemos aceitar um Jesus Cristo Papai Noel que vem aqui para resolver os nossos problemas imediatos, porque a crise do homem é eterna. Deus nos levou a escrever esse livro, Halloween, Brincando com Demônios. Os desfiles em todo o mês de outubro, culminando no dia 31 de outubro, são desfiles macabros. Casais vestidos a caráter de noivos, a moça totalmente de branco, o rapaz de terno, ela com a roupa e o cabelo desgrenhado, a roupa rasgada, suja de sangue, e ele com a gravata totalmente enforcando quase, e com a roupa rasgada e suja de sangue. E eles sorriem e desfilam para as pessoas os fotografarem, simbolizando que o casamento, ou seja, o que foi instituído por Deus, é uma desgraça, é uma guerra entre duas pessoas. Eles fazem isso. Em outra situação, a gente pode ver uma mãe com um rabinho vermelho, uma criança de 2 anos num carrinho, desfilando pela cidade. Quem veste a camisa é porque ama. Concorda comigo? Adoração explícita. Em outra situação, uma mãe empurrando um carrinho com um boneco representando o filho recém-nascido, só que a cabeça da criança está cortada, existe um facão do lado, a cabeça da criança está no carrinho, no colo da criança. O que é que significa isso? Salem, Cidade de Paz. Muitas pessoas estão consumindo. Eu estava conversando com a minha esposa nesse giro que nós tivemos aqui por Goiânia. Quantas palavras em inglês, frases em inglês. As pessoas dizem que não gostam dos americanos, mas consomem tudo que se produz ali. Os filmes que são produzidos ali. O espírito de medo, porque Halloween é um espírito de medo. Você chega dentro de determinados lugares, tem um galpão ali, tem uma sala imensa em Salem, você encontra 50, 60 pessoas dando consultas e uma fila imensa na porta. Como obter fama, sucesso, no amor, no trabalho. Como uma das coisas que preocupa muito o americano, como é que eu diria, que está na escola principalmente, é como ser bem aceito no seu meio de relacionamento, no seu convívio. Então ali ele vai para ser popular. Ontem nós assistimos a morte, ouvimos pela televisão, uma morte de uma pessoa que parece que tinha 20 e poucos anos e que era popular. Exato,
Então, o que eu quero dizer para você, eu vim aqui falar hoje sobre esse espírito, porque a palavra de Deus, no livro de Juízes, nos apresenta um homem de nome Josué, e a coragem e a audácia desse moço, ela me fascina profundamente, porque se apresenta para ele um anjo do Senhor, com uma espada na mão, e esse Josué, agora assumindo a posição de Moisés, que já era morto, já não podia mais conduzir o povo, esse Josué, ele vira para aquele moço e fala assim: olha aqui, você é dos nossos ou você é contra nós? E o anjo responde para ele: nem uma coisa nem outra, mas eu sou o comandante do exército do Deus vivo. Queridos, tem pessoas aqui que entrou aqui com medo hoje. Não sei se medo de separação, do casamento não durar, de repente medo de ficar desempregado, medo de não ser aceito na escola, medo de ser discriminado, medo de ficar enfermo, medo de ficar doente, medo de ser rejeitado, situações do passado que ainda te machuca. Deus manda te dizer, Ele vai te curar hoje. E daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Eu gostaria de convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, no livro de 1 Samuel. Aleluia. Quem pode, glorifica. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Samuel, capítulo de 1 Samuel. Diz assim a palavra de Deus, leamos a partir do verso 4. Todos encontraram, amém? 1 Samuel capítulo 1, o verso 4. Diz assim a palavra: no dia em que Elcana sacrificava, dava porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda que o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre. Assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. O verso 11 diz assim: e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da sua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela em orar perante o Senhor, Eli prestou atenção à sua boca. Ana só falava no coração, e os seus lábios se moviam, mas não se ouvia a sua voz. Eli a teve por embriagada. Ele disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi vinho, nem bebida forte, mas estava derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenha a tua serva por filha de Belial, da multidão dos meus cuidados, do meu desgosto tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Amém? Amém. Glória a Deus. Você pode se sentar. Glória a Deus. Querido, eu quero estar falando aqui para pessoas que estão em necessidade.
Ao ler esse texto, que eu poderia nomear, ou dar-lhe o título, oferecendo o melhor para receber o melhor, talvez eu penso que lhe caísse muito bem. Nós vemos uma história, uma narrativa maravilhosa da palavra de Deus, de uma mulher que estava passando por uma situação de extrema dor, extremo sofrimento. Uma mulher que tinha um esposo, que tinha uma outra esposa, num processo que nós podemos entender que é alheio à vontade de Deus, porque Deus, quando criou o homem e a mulher, criou para que os dois se unissem, e ali os dois fossem um. E aqui nós vemos um caso de poligamia, que era tolerado em alguns casos em função principalmente de quando a mulher não podia gerar. E ela não podia gerar, mas ela era muito amada pelo seu esposo. É tanto que quando eles subiam a Siló, que era um local de adoração em Israel, e o judeu, ele tinha que subir a Siló 3 vezes ao ano. Alguns subiam uma, outras 2, outras vezes 3. Então ali eles sobem para adorar o Senhor. E quando chega ali na celebração da festa, parte do sacrifício era então distribuído para aqueles que participavam da festa. E Ana, ela então se entristecia, porque o seu marido Elcana, ele tinha filhos com Penina, e ele dava porções do sacrifício a Penina e aos filhos, e ela não tinha filhos. Então ele dava uma porção dobrada para ela, e Penina, sua rival, zombava do seu ventre seco, que não gerava. Talvez você já tenha passado pela terrível situação de ser desmerecido, desqualificado, desprezado. Alguém zombou de você porque você talvez não tivesse a condição que ele tivesse. E ela passou por essa situação, e o seu coração se angustiava de tal maneira que nem mesmo o amor que o seu esposo lhe dedicava conseguia trazer paz ao seu coração. Porque eu penso que dentre os desejos de uma mulher, os principais, eu penso, estarem em se casar e ter filhos. Eu imagino que seja assim. E Ana não os tinha. E por isso ela sofria, ela se angustiava no profundo da sua alma. Mas Ana havia descoberto um segredo extraordinário. Ao invés de reclamar para as paredes, ou para as pessoas que não a pudessem ajudar, ela foi ao templo. Aleluia. E ali ela começa, logo de manhã, a derramar o seu coração e a sua alma, a sua desgraça, o seu sofrimento, a sua dor, diante de Deus, e ela faz algo inusitado. Você há de concordar comigo que ela faz algo inusitado? Porque quando nós queremos muito uma coisa, nós queremos aquilo. E aquilo nós fazemos questão de manter. Via de regra, as pessoas, muitos, têm receio de pedir a Deus que tenha um bom salário, para não ter que dar o dízimo daquele bom salário. Então ele prefere ganhar pouco. Se ele falar assim: Deus, eu quero ganhar 10 mil reais por mês, ele fala: puxa vida, mas eu vou ter que tirar 1.000 reais. Então vou fazer o seguinte: senhor, eu vou ficar com os 1.500 mesmo, tiro 150, já está de bom tamanho. E nós vemos nesse caso dessa mulher, Deus colocou essa palavra no meu coração, porque aqui eu estou diante de guerreiros, de homens. Escute isso, você é um exército. Você não foi chamado de um lugar para o outro, você foi chamado de um império para um reino. É diferente isso. O império das trevas te perdeu, você faz parte do reino de Deus, do exército do reino de Deus. E não se conhece exército que não seja adestrado, que não seja treinado,
Eu servi em 1978 na aeronáutica em Belo Horizonte e eu tive que passar por alguns treinamentos difíceis. Houve situações de quase morte ali, e você está sendo treinado, e o treinamento é esse. E Ana, então, ela faz algo inusitado, ela chega diante de Deus e ela derrama a sua alma. Eu quero convidar você nesta noite a derramar a sua alma diante do Senhor. Qual é a sua necessidade? Muitos tiram o foco da sua necessidade porque já não creem mais que é possível que ela seja satisfeita. Mas Ana não perdeu o foco, ela tinha um desejo, eu quero um filho. E ela faz um voto, no mínimo impensável, porque a sua vergonha era tanta, que ela levanta, entra no templo, começa a orar, silenciosamente, só mexendo os lábios, e ela coloca diante de Deus a sua dor e a sua necessidade e fala: Deus, o Senhor pode me ouvir agora, porque o Senhor fez os meus ouvidos. O Senhor não faria algo que o Senhor não dominasse. O Senhor conhece o meu coração e o Senhor sonda a minha necessidade. Eu preciso de um filho. E eu faço algo com o Senhor nesta noite, Senhor. O filho que o Senhor me der, eu vou te devolver. Coisa tremenda, tremenda. Tremendo. A gente vai: Senhor, eu quero um carro. E depois o carro chegar, Senhor, é teu. Senhor, eu quero uma casa. A casa é tua, Senhor. Muitos fazem do que recebem o seu bezerro de adoração. E ela foi por essa trilha, por esse caminho, e para piorar, tem situações, amados, e nós entendemos quando a situação, a prova já está grande, parece que ela piora ainda mais, porque o homem de Deus, chamado Eli, o sacerdote do Senhor, aquele homem olha para aquela mulher, a vê naquele estado, e ele faz um julgamento. Ele a taxa de bêbada, alguém embriagada e dominada pelo vinho, o homem de Deus, no qual ela poderia estar se escudando, no qual ela poderia estar colocando a sua esperança. Aquele homem a acusa, fala: você está bêbada uma hora dessa. E nós descobrimos um coração cujo Deus é Senhor, quando ele não julga a sua própria causa e não defende a sua própria situação. Aquela mulher poderia ter virado para aquele homem e falado: o senhor não conhece a minha dor? Era legítimo a fala dela: o senhor não conhece a minha dor, o senhor não conhece a minha situação para estar me acusando. Mas um coração diante de Deus contrito, ele deixa que Deus seja o juiz da sua causa. E ela vira para aquele homem, a autoridade religiosa de Israel, e ela fala: não, Senhor, eu estou angustiada na minha alma, eu não sou uma vadia, eu não sou uma bêbada, eu não sou uma desairada, eu só estou angustiado porque eu tenho uma necessidade. Quantos de nós reagiríamos assim? E aquela mulher, então, ela ganha o coração daquele homem. E aquele homem, então, mesmo sendo quem era, um sacerdote relapso que não cuidava da sua própria filha. Eu quero que você preste bem atenção no que eu vou te dizer aqui hoje, amado, em nome de Jesus. Pastores falham, porque são homens. O sacerdote falhou. E deixa eu te dizer mais: Noé também falhou, quando se embebedou e ficou desnudo diante dos seus filhos. Mas nem por isso ele perdeu a autoridade. Ele amaldiçoou Cão, e Cão ficou amaldiçoado. E aqui nós vemos uma outra situação de um homem que comete um deslize, mas ele abençoa, e Deus honra, porque essa mulher, imediatamente ela lava o rosto, vai comer e vai para casa.
palavra de Deus que ela se engravida. Aleluia. Deus ouve a oração daquela mulher. Oh, aleluia. Uma coisa que a gente admira desse homem é a sua oração, a sua capacidade de orar. E você, igreja, você deve orar. Porque a oração é a comunicação daquele que crê com aquele que responde. E diz a palavra que ela então se engravida e ela passa a gerar um filho, desejo no seu coração. Oh, aleluia! E a gente vê então, queridos, todo aquele processo, aquela barriga. Eu penso que o amor redobrado pelo tempo que ela desejou ter, e agora ela tinha, até o nascimento da criança. E diz o texto mais à frente que o seu marido indo então novamente a Siló, a criança já nascida, ele a convida e ela fala: não, você vai só, porque eu vou cuidar da criança até o desmamar, e quando eu o desmamar, eu o deixarei lá no templo. E ela fica. E me veio à mente alguns pensamentos quando você promete algo para Deus. E você, a princípio, você promete mundos e fundos, porque você tem uma necessidade e a tua resposta está longe. Mas veio no meu coração aquela mulher olhando para aquela criança, acariciando aquela criança, a sua cor, as suas orelhas, a cor dos olhos, passando a mão pelos cabelos, a sua pele rosada, banhando. Mãe conhece o filho como ninguém. Ele tem uma pintinha aqui, ele tem uma unha diferente aqui, seus cabelos são de tal cor, coisa que o homem não percebe, mãe percebe. E aquela mulher, ela passou o tempo com seu filho, e o Espírito Santo colocou no meu coração alguém sussurrando no ouvido: tu vais cumprir a promessa. Demorou tanto para chegar, hein? Olha que menino lindo que você tem, que menino perfeito. Ele é assim. Primeiro ele te bajula, depois ele te contamina. Uma serpente estranguladora, muitas vezes pela sua própria fisiologia, compleição biológica, ela não tem como ser ágil. Mas se ela pega um animal desprevenido, ela vai, ela rodeia e depois ela sufoca. E esse elemento chega ao ouvido de Ana e fala: olha, mas como é bonito o teu filho, hein, Ana? Que menino lindo que você tem, Ana. Você vai entregar isso? Você fez uma promessa, demorou tanto para chegar, agora você vai devolver? Isso já aconteceu com você? Você fez um voto: vou fazer tal propósito na igreja, e chega na hora que você recebe a tua bênção, você olha e fala assim: puxa vida, mas é tanta coisa, eu não vou dar, não dá para cumprir. E aquela mulher me mostra que caráter não é exclusividade masculina, porque o tempo passa, e diz o texto que no tempo adequado, apropriado, ela pega aquela criança, ela faz para ele uma roupa, e ela o leva ali ao santuário, e deixa ali o pequeno Samuel, o primeiro juiz, um dos juízes, não o primeiro, mas aquele que fez a transição do governo teológico, o governo de Deus, para o governo dos reis, que começa então a acontecer na terra de Israel, conforme o próprio povo de Israel havia pedido. E ali ela vai, e ela deixa o seu filho ali, queridos. Ela leva o seu filho pequeno e entrega. E eu acho interessante, queridos, que a gente lendo essa história de Samuel,
nós entendemos que aos 12 anos, Deus já não escolhe mais Eli para conversar, mas chama Samuel. E Samuel, inclusive, não entende, porque não estava habituado com a voz do Senhor. Mas Deus começa a conversar com Samuel e chama Samuel. Isso mostra que o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Ele chama você, Ele abraça você, Ele conversa com você. Porque isso Ele fazia lá no Jardim do Éden, ao descer no cair da tarde para conversar. O grande e poderoso do universo confabulando com a sua criatura. Conversando com Adão. Adão, que tu pensas? O que tu fizeste? Oh, Senhor, eu descobri algo novo hoje. Tinha uma erva que eu ainda não tinha experimentado, uma planta tão linda a sua flor. E Deus conversava. Eu quero que você entenda algo. Eu e você fomos formados do pó da terra. Mas o pó da terra não foi formado primeiro. Quem foi formado primeiro foi o Espírito que estava em Deus, que foi colocado no pó da terra. O Espírito do homem deixou de prevalecer quando o homem decidiu não dar ouvido. O Espírito morreu. E eu quero dizer mais, todo aquele que é dominado pela carne, pelos seus desejos aqui, desejos, carne, prazer. A Bíblia, quando Deus amaldiçoa a serpente e fala assim, olha, sobre o teu ventre rastejarás e pó comerás todos os dias da sua vida. Tem ser humano carnal que é comida de serpente, porque não é dominado pelo Espírito de Deus. E aqui nós vemos Deus relacionando com esse Samuel e narrando a Samuel todos os desejos que ele gostaria, que ele iria fazer, que ele iria realizar na nação de Israel. Uma criança de 12 anos. Eu quero dizer para você hoje, Deus quer compartilhar os planos dele com você. E os planos dele para você são maiores do que os seus planos. Porque os seus são muito simples. Os seus planos são muito modestos. Você não é capaz de entender onde Deus pode te levar, meu irmão. Você não pode entender. E as coisas, a palavra de Deus nos afirma que nós estamos assentados nas regiões celestiais. E quando você lê Efésios capítulo 6, verso 12, que fala que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra principados, príncipes, uma palavra que no original nos arremete a princípio, aquele que se julga mais velho, aquele que se julga o primeiro, aquele que se julga o mais antigo, príncipes, dominadores, potestades, poderes malignos, nas regiões celestiais, estão nos ares, afetando a natureza, mandando vento sobre o barco. Tem pessoas achando que seu barquinho vai afundar. Se Jesus está nele, não afunda não. Afunda. E aí nós vemos então algo maravilhoso acontecendo. Queridos, nessa noite, pessoas que entraram aqui com medo, inseguras, Deus fala no meu coração agora. O que tem colocado medo no seu coração é porque você tem trocado as informações contidas na palavra, que são promessas de vida, de vitória, de conquista. Você tem ouvido muito o que diz a mídia, e Deus manda dizer para você: a mídia contamina o seu coração, com a desculpa de colocar você informado. Ela só divulga aquilo que o diabo tem feito na terra. Sabe muito sobre muitas coisas, mas não sabe nada sobre aquilo que dá vida, que dá segurança. Tem pessoas que estão amedrontadas até mesmo de perder o emprego. 1 João capítulo 4, verso 17. Eu quero ler uma palavra.
Eu gostaria que o rapaz do violão pudesse estar solando aqui, porque nós vamos estar orando daqui a pouco. Aleluia. Aleluia. Você que tem medo, você que está inseguro, você que está com relação ao futuro, em dúvida, eu quero dizer para você que o teu Deus já mudou. E Deus nos arremete em 1 Samuel capítulo 17. Nós vamos ler esse texto, fica aí porque nós vamos ler. 1 Samuel capítulo 17. Quando o exército de Israel, de um lado, e do outro dos filisteus, de um lado Golias zombando, do outro o exército de Saul morrendo de medo. E Deus nos mostra que a fama e a capacidade militar dos filisteus era conhecida. E ela havia contaminado o coração do povo de Israel. O rei Saul estava amedrontado, porque a unção já não estava mais sobre ele. Ele havia desobedecido. Talvez você tenha desobedecido em algum tempo a Deus. Mas chegou alguém alheio ao burburinho, ao meio em que estava aquela situação. E ele falou: quem é esse incircunciso que está zombando do nosso Deus? Porque ele não conhecia, o coração dele não tinha sido alcançado pelo medo que estava rondando aquele meio ali. Televisão tem colocado o medo no seu coração. Eu não sou contra as pessoas gostarem de nada, mas deixa eu te dizer algo aqui. Você já tem gente que gosta de futebol, como eu já amei, cruzeirense doente. Existe um grande time na cidade que aí fala sobre o coração, né? Existe um grande time na cidade que diz, queridos, que o meu coração está cheio de paixão por isso. Você pega o hino do seu clube, você vai ver emoções, paixões, desejos, tudo que te leva a prestar uma homenagem a alguém. Não estou dizendo para você não fazer isso, estou dizendo para você pensar naquilo que você faz. Existe um grande time na cidade que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, porque, pois na realidade é um grande campo. Peraí, mora dentro do meu coração? Mora dentro do meu coração? Vaidade? Pega aí os outros aí. Novelas. O mundo está entrando dentro de nós. E nós estamos temerosos de lutar a guerra que o Senhor nos mandou lutar. Porque a nossa atenção está desfocada. Se eu gosto muito de certas coisas, isso vai ser colocado no meu caminho para que eu desvie o meu foco do meu adversário. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Você está com medo. E Deus manda dizer para você nesta noite: é hora de lançar fora toda aliança, de reconhecer toda a infidelidade. Porque isso é infidelidade. Não precisa ir tão longe, precisa sim. Se eu já morri, eu não tenho mais vontade. Você também não. Mas se nós morremos, Ele passou a viver em nós. Fica de pé, por favor. Se Ele vive em nós, eu vivo para Ele. Eu vivo para Ele, 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 eu vivo para Ele. Vai soltando agora. O que é que tem dominado o seu coração? Eu quero saber o que tem dominado o seu coração. Feche os seus olhos agora. Deus nunca ganhou guerra com alegria. Quando vem o contrário, Ele manda embora os reprovados. Ele chama os valentes. Aqueles que confiam. Você que
palavra. 4,16, 1 João. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Quem está em amor está em Deus e Deus nele. O Senhor está em você nesta noite. E Ele diz mais: nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. Você é a luz, você tem sido luz. As trevas têm fechado o seu trabalho, o seu ambiente na escola. E diz mais: você que tem medo. O verso 18: no amor não há medo. Quem é o amor que está se referindo? Jesus, o nosso ágape, o amado da nossa alma. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Você vai sair daqui nessa noite e você vai olhar por cima. Você não vai mais olhar por baixo. Não é um olhar de arrogância, é um olhar de confiança. E diz assim: o amor lança fora o medo, porque o medo produz tormento. Até hoje você viveu aterrorizado e amedrontado. Mas aquele que tem não é aperfeiçoado no amor. Deixa eu só dizer uma coisa para você. Esse é o texto. Com seus olhos fechados. Deus querido, aqui tem pessoas que nessa noite vão fazer um voto com o Senhor. E eles querem o Samuel. Mas eles não querem Samuel para si, eles querem Samuel para devolver para o Senhor. E eles devolverão Samuel para o Senhor. Você pode fazer agora o seu voto. Qual é o seu Samuel? Olha, nós vamos fazer o seguinte: talvez você tenha desejo de fazer a obra de Deus, de ser mais ativo para o Senhor. Talvez seja um voto financeiro. Eu não vim aqui pedir dinheiro, mas você sabe que essa igreja está em construção. E se Deus mandar as pessoas que Ele vai mandar, não vai caber nesse lugar. Então você vai fazer um voto agora, seja qual for, de trabalhar de serviço, de beber, de carregar massa, de carregar tijolo, de comprar o tijolo. Você vai fazer
mandar outros soldados. Mas o soldado hoje é você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Eu quero passar a palavra para o pastor Bruno. E com relação aos livros do pastor Luiz, nós estaremos ali atrás, se você interessar. Eu penso que vou edificar a sua vida, mas eu já estou edificado vendo você aqui. Amém? Que o Senhor te abençoe. Aleluia. Senhor, abençoe os dízimos, as ofertas. Libera uma unção poderosa sobre a vida de cada um nessa noite. Enche esse lugar, ó Deus, usando a presença e a graça do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Você precisa do envelope, as diaconias da pastora Kézia aí. Você vai pegar o seu envelope, vai sair do lugar e quando vai sair do lugar do nessa noite, amém? Amém? Pastor Luiz pode voltar de novo aqui? Glória a Deus, pastor, muito obrigado, pastor Luiz, a esposa, a pastora Cirlei, né? Deus abençoe, Deus possa estar levando e segurando, vão estar viajando amanhã, né? Deus possa estar abençoando, né? Guardando e protegendo a viagem ali. Não sei se amanhã retorna para Boston, quem vai para Belo Horizonte primeiro? Já vai direto, então que Deus abençoe, né? E nós vamos estar, o irmão Wesley vai estar passando negócio aqui do YouTube, para nós ficarmos aí, ter os nossos vídeos ali. Só para quem quiser saber como é que acessa os vídeos, porque às vezes pode ser que alguém não esteja conseguindo, é 2 minutos o vídeo, só para vocês entenderem como é que se chega, nós chegamos até os vídeos dos cultos, tá? Coloca aí, por favor, pô. Problemas técnicos. Eu estou aqui, o Paulo está ali dentro. Atenção! Para assistir aos cultos gravados em nossa igreja, ministrado pelos pastores Costa Júnior e Carlyle Oliveira, digite na barra de endereços do seu navegador, Internet Explorer ou Firefox, o endereço de nossa igreja na internet: www.ministériovidanova.org.br e aperte a tecla Enter para acessar o site da igreja. Ok. Após acessar o site de nossa igreja, procure o menu de cor azul, onde está escrito Novidades, na parte superior. Logo em seguida, clique no primeiro link abaixo da palavra Novidades e você será redirecionado para a página de entrada do nosso canal de vídeos.
Entrando nessa página, basta clicar na foto onde tem os pastores de nossa igreja e você acessará o nosso canal de vídeo. Pronto, você já está dentro do canal de vídeos da Igreja Batista Vida Nova. Feito isso, você poderá ver os vídeos que quiser. Estão aqui todos os vídeos de nossas pregações. Temos mais de 54 vídeos de cultos e outras reuniões já feitas em nossa igreja. Todos completos. É isso aí, Deus os abençoe. Bom culto no canal de vídeos da Igreja Batista Vida Nova de Goiânia. Glória a Deus. Amados, vai ter a festa para as crianças, sábado, 9 horas da manhã, de 9 ao meio-dia. Brincadeiras, brinquedos, e vai ser fechada a rua. Então, no sábado, nesse próximo sábado, né, vai ter aí a festa para as crianças, né? Esse ano nós não vamos fazer a escola bíblica devido à reforma do templo, né, a construção. Eu sei que está muita poeira, tem muita gente, muitas crianças que não estão vindo, né, mas eu tenho certeza que mais um mês e pouco, nós estamos fazendo firme ali, já os banheiros estão quase prontos, o escritório novo, então essa parte toda vai cair, né, então essa semana nós já vamos estar derrubando essa parede de lá, vamos fazer tudo, fazer a parede, rebocar, pintar, para depois derrubarmos isso aqui, aí nós vamos fazer o chão e o telhado, né, e o forro, o telhado já está pronto até aqui, já está pronto, então vai só complementar, então nós vamos ter aí essa grande bênção, né? A galeria, depois vamos fazer a galeria posteriormente, né? Então nós pedimos aos irmãos paciência, vamos estar abrindo a porta, ali já está tudo limpinho, nós passamos o material todo para cá, vamos estar começando a utilizar, vamos fazer uma tenda, né? Para a gente poder ter comunhão, a cozinha está pronta ali, então nós vamos estar só equipando, né? Vamos colocar o piso e arrumar o que tiver que arrumar. Nós estamos alugando esses 2 barracões aqui para fazer 2 salinhas de criança, né? Vamos estar arrumando aí e devagarzinho a gente chega lá. Meu coração, eu estou desesperado, né, que a coisa fica pronta, mas sei que não é do dia para o outro, mas Deus tem nos dado graça. Nós fizemos lá no centro de recuperação a represa, né? Está muito bonita, né? A gente está em cima da hora, senão eu ia mostrar o vídeo aqui, está no YouTube, CRVN Júlio. Então, se você quiser colocar aqui no YouTube, coloca aí enquanto a irmã. Tá desligado. Então, eu vou colocar no site. Tá, vai colocar no site. Então, CRVN Júlio. Então, você vai poder ver o centro de recuperação. Tem a granja, né, o galinheiro lá que nós fizemos. A represa, né, 7 metros por 7. Então, está dando 40, quase 50 metros, 2 metros de fundura. Eu creio que vai caber ali talvez 1000 peixes. Né? Nós vamos estar fazendo, a horta já está bonita também, a horta. Né? Então, nós estamos trabalhando firme aí, né, para estar dando condições ali. Vamos estar fazendo a escola profissionalizante, só terminar aqui, nós vamos estar investindo bem forte lá, para podermos estar fazendo o projeto, aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações, amém? Vamos estar começando um trabalho de prevenção, né? Nós vamos estar arrumando aí talvez uma caminhonete, um caminhão, para a gente fazer um palco, para poder fazer trabalho de prevenção contra as drogas. Então esse é o nosso foco, é o nosso chamado. Deus não me mandou aqui por acaso, amém? Então nós estamos aí para trabalhar, para ajudar, e pedimos aí que os irmãos tenham paciência. Então daqui a pouco nós vamos ter o nosso escritório ali, vamos poder estar atendendo. E você que quer culto familiar, culto no lar, você quer uma campanha na tua casa, então nos procure, né? Nós vamos estar marcando aí para estar fazendo campanhas, né, de 3 semanas ou de 7 semanas. Nós vamos estar fazendo isso aí, amém? Então nós vamos estar ouvindo, a irmã Marisa vai estar adorando o Senhor, né? E nós vamos estar ouvindo aqui uma canção especial. Daqui a pouco nós vamos estar abraçando os nossos visitantes, os nossos aniversariantes, aliás, né? Então vamos estar ouvindo essa canção especial que vai enriquecer, abençoar as nossas vidas no dia de hoje, amém? Irmãos, próximo domingo nós vamos ter o batismo. Então no próximo domingo na escola dominical e à noite nós vamos ter o curso do batismo. Então nós queríamos ter feito, nós decidimos deixar para fazer um domingo de manhã ou um domingo à noite. Então o curso ele é 2 horas, né? Nós vamos ter o curso, então você tem uma apostila. Quem não tem apostila, que procure. Você que quer se batizar, nós vamos colocar a piscina aqui. Eu creio que deve ter quase 10 pessoas ou mais de 10 pessoas, né? Muita gente nos procurou. Nós vamos ter o batismo e vai ser uma bênção domingo que vem. Sábado que vem então tem a festa das crianças e no domingo nós vamos ter o batismo, amém?
Amém, Jesus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Não diga não, se o Senhor lhe enviar para falar do seu amor. Não diga não, pois quando Ele quer salvar, demonstrar o seu poder, ninguém pode impedir o seu operar. Não pode discriminar, nem achar que esse ou aquele não tem jeito. Se Deus eles quer salvar, Deus lhes deu esse direito, ninguém pode tirar. Se Deus mandou você falar, não adianta se esconder, fugir da face do Senhor. Jonas fugiu, não querer pregar em Nínive, num navio fugiu, tentando se esconder da face de Deus. Uma forte tempestade, todos entraram em desespero, e Jonas pediu que o lançassem no mar, pois a Deus desobedeceu. E Deus mandou um grande peixe, por seu grande amor, e engoliu a Jonas. 3 dias e 3 noites, Jonas pôde refletir na grandeza do Senhor. E muito angustiado, clamou ao Senhor. No ventre do peixe
ficar de pé, amados. Eu queria estar louvando a Deus pelos nossos visitantes, a Mini, né, vai ficar uns dias aí, não sei, vai estar aqui com a gente. Vou convidar ela para pregar, vamos ver se ela vai aceitar, né? Eu queria chamar aqui os aniversariantes, a Liliane Oliveira Rios, Soraya, a Geusa, a Márcia Matias, ela teve ontem, não veio hoje, o Ruth e a Maria Isaíldes Bastos. Cadê os aniversariantes? Está aí? Tem alguém que não foi falado? Tem cá, irmã Geusa. Cadê os aniversariantes? Tem alguém aí? O pessoal não vieram hoje? Glória a Deus, amém? Ah, está ali. Ei, maravilha. Vem cá, vamos fazer uma oração pelos nossos aniversariantes. Tem mais alguém aí que está fazendo aniversário? Se você não estiver na lista, mas nos procure para que nós possamos regularizar aí, né? Se você não estiver na lista dos aniversariantes, procure para que nós possamos estar corrigindo isso, amém? Vamos estender nossas mãos então. Senhor, abençoa agora as tuas filhas, Deus, derrama a tua unção, derrama a tua graça, o teu poder sobre cada uma delas, renova as suas forças, restaura as energias e opera poderosamente na vida delas, ó Deus, em nome de Jesus. Eu te peço agora, eu te agradeço, meu Pai, por cada vida aqui presente. Libera a tua bênção nesta semana, leva cada um em segurança e paz ao seu lar, fala com cada um de uma maneira poderosa e abençoa, meu Pai, nesta semana, por todo medo, meu Pai, seja quebrado e saia todo mal, meu Deus, contra as nossas vidas, cai por terra. Que a graça de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus esteja e permaneça sobre a igreja do Senhor, não somente hoje, mas amanhã e para todos sempre. E a igreja diz: amém. Abraça aí pelo menos 5 pessoas e diz assim: olha, o amor lança fora todo medo. Não temas que o Senhor é contigo. Diga aí: não temas que o Senhor é contigo. Deus está contigo. Diga aí.